Durante anos, eu não dormia com essa imagem. Station KEF 825 to all members of the... No dia 20 de janeiro de 2015, nós voltamos para o Brasil. No dia 21 de janeiro de 2015, nossa casa pegou fogo por completo nos Estados Unidos. Breaking news now from New Jersey, where a luxury apartment complex is engulfed in flames tonight. The giant fire at Avalon at Edgewater Complex has been burning for hours. Até parece mentira, ficção, pegadinha ou até um golpe. Mas calma aí, você vai entender exatamente como tudo isso aconteceu. Eu também levei um bom tempo para entender e poder me refazer. Um capítulo inteiro da minha vida pegava fogo bem diante dos meus olhos. Mas outra jornada começava dentro de mim. Se você tem medo de prosperidade genuína, então pare agora. Bem, vamos parar por um minuto. Pensa o seguinte comigo. Imagine quantas histórias você poderia ter contado da sua vida e ajudado a tantas outras pessoas que precisam ouvir sobre tudo aquilo que você já viveu e tudo aquilo que você já venceu. Pois é, nem todos nós damos valor devido às histórias da nossa vida. Foi exatamente por isso que eu decidi escrever essa jornada. Sabe por quê? Porque eu sei muito bem que isso pode mudar a condição financeira de muitos de vocês e milhares de outras pessoas que eu nem conheço. Você vai saber mais na frente sobre o incêndio e como todas as nossas coisas escaparam milagrosamente do fogo. Apenas continue comigo nessa jornada para entender tudo e você vai se surpreender com tudo que já aconteceu até aqui e quais foram as grandes chaves de virada que vai te ajudar a construir a sua liberdade nos próximos 30 dias. Mas para você entender como eu superei, como me veio essa força única para passar por esse desastre e tantos outros, nós realmente vamos ter que voltar agora ao início desta jornada da liberdade. Embora você já ouviu muitas histórias tristes vindo da África, hoje eu vou lhe contar uma extremamente positiva. Exatamente quando eu conheci esse tal de Joshua que você está conhecendo hoje. As histórias que eu ouvi da minha primeira viagem à África foram tão profundas que fiquei inspirado e pressionado a escrever o nosso primeiro livro chamado Voltando à Essência, atualmente já esgotado. Porém, por mais incrível que pareça, todos os vídeos, entrevistas e histórias daquele primeiro livro estavam naquele incêndio inesperado. Essa parte da jornada começou em uma noite de 2013. Embora era verão, chegamos em uma noite muito escura, embaixo de chuva, e fomos recebidos com um café tubeta, sim, um tipo de café local feito com pimenta e extremamente forte, qualquer um acorda. Então, de Dakar, nós partimos para Salemata, 6 horas de carro em direção ao centro da África. Foram dias muito intensos. Foram dias de confronto extremamente, porém eu sabia que aquele povo tinha algo a nos ensinar, porque mesmo passando fome, mesmo com dificuldades sociais, mesmo bebendo água de esgoto, mesmo com tanta escassez e com todas as adversidades, aquele povo, aquelas crianças, mesmo assim, sempre encontravam uma forma de expressar um sorriso de gratidão por vencerem todos os dias. Nessa época eu estava há pouco mais de um ano com a nossa primeira empresa nos Estados Unidos e nós enfrentávamos as dificuldades naturais do início de qualquer empresa. Eu também estava nessa viagem em busca de respostas pessoais para algumas tomadas de decisões pessoais e financeiras. Foi então quando eu conheci o Missionário Milionário e a primeira chave definitiva de mudança dessa jornada. Enquanto eu só queria uma fonte de renda, aquela tribo estava me mostrando o outro lado da resiliência. Em uma tarde conheci um missionário com uma história fantástica.
Essa história me inspirou tanto que eu a escrevi no livro Voltando à Essência e vou terminar no livro chamado Essência. Quando eu pedi autorização dele para escrever o livro, ele me pediu para não divulgar o nome dele. Então eu o chamo particularmente como Roger. Por quê? Porque ele tinha uma pinta de Capitão América aposentado. Ou simplesmente, como eu o chamei, o missionário milionário. Roger era um desses americanos que ganhou muito dinheiro nos Estados Unidos com a Bolsa de Valores dos anos 80 e que depois de uma grande chamada foi morar definitivamente na África. Quando eu o entrevistava, o missionário milionário que abandonou toda a sua vida milionário nos Estados Unidos, entre várias outras perguntas, eu perguntei para ele algo que mudou todo o percurso dessa nova jornada. Eu perguntei algo assim: como esse povo, mesmo com tanta dificuldade e miséria, encontram tanta força de resiliência e alegria? E respondeu, meio com um sorriso no rosto. Ele disse: Joshua, ricos e pobres existem em todos os lugares. E assim como eles mesmos dizem, a grande diferença é o Gedat. Eu respondi com uma cara de desespero: o quê? Ele respondeu de novo: o Gedat, e apontou para a testa. E ele continuou falando: Joshua, a África não é pobre. E nem nós vamos conseguir mudar o estado de miséria da África trazendo roupas, alimentos ou outras pequenas ofertas. E ele continuou falando: eu mesmo conheci muitos africanos muito ricos e outros muito ricos de sabedoria. A grande diferença de tudo é o Gedat. Gedat é que domina o mundo. Deus decide tornar o homem rico, mas é o Gedat que faz com que as pessoas decidam querer serem ricas ou pobres. Uau! Eu estremeci e fiquei em pânico, pois achei que ele estava falando de algum ser espiritual, alguma seita, heresia, alguma maldição desconhecida, e geralmente essa é a ideia que nós temos quando vamos à África, que tudo é extremamente místico. Mas mesmo me vendo em estado de medo, ele continuou e me disse: calma, o Gedat na língua africanê significa a sua mente. Ufa! Agora sim, minha expressão mudou de medo para extrema decepção. Quer dizer que eu vim na África para aprender sobre psicologia? Como assim? Venho na África em busca de uma jornada espiritual e agora tenho que aprender sobre psicologia, mente, astrologia, filosofia, etc. Sim, foi isso que me passou em primeiro instante. Porém, quando Roger continuou falando, as coisas foram se esclarecendo. Um dos primeiros conceitos que eu precisava aprender foi o seguinte: quando não conhecemos algo novo, naturalmente, a nossa mente imediatamente se bloqueia como instrumento de autodefesa. Como, por exemplo, talvez muitos de vocês estão passando por essa jornada, estão lendo essa jornada pela primeira vez, estão ouvindo palavras pela primeira vez. Palavras, na verdade, só são outros idiomas. E agora mesmo a sua mente está gerando bloqueio, apenas porque você ouviu uma palavra desconhecida da nossa fonética portuguesa. Roger continuou me falando várias histórias que eu escrevi no livro Voltando à Essência. Mas aquelas palavras continuaram ecoando na minha cabeça por meses. Deus decide tornar o homem rico, mas é o Gedat, mentalidade, que faz com que as pessoas decidam querer aceitar, querer pagar um preço para receberem essa riqueza. No final da entrevista, ainda lembro quando o Roger me chamou e disse: leia esse livro, eu gosto muito desse escritor americano. Quando você voltar para os Estados Unidos, leia esse livro. Eu estava tão atônico que eu esqueci o título do livro, eu esqueci o nome do autor, porém eu lembrei ainda da imagem da capa do livro. Mas essa é uma conversa para o próximo episódio. Não esqueça de deixar os seus comentários aqui abaixo do vídeo, porque só assim eu saberei para quem eu devo enviar as próximas lições. Vejo vocês amanhã na nossa Jornada da Liberdade. God bless you.
Joshua. Yes, Joshua. How Arshar. How are you? Thank you for coming, Arshar. Thank you very much. We had a great day. How are you? I'm very excited. Welcome to Dubai. Thank you so much. Bem, pessoal, nós acabamos de entrar na capital do Novo Mundo. Tudo que vocês vão ver aqui, algumas décadas atrás, era tudo deserto.